Então, vamos começar o nosso estudo de Marcos, estudo 18. E nós já passamos a perna nos livros, porque nós estamos no estudo 18 e vamos estar estudando Marcos 10. Então, nós estamos indo, rapidez. Deixa eu falar uma coisa, vamos preparar primeiro, e nós vamos conversar sobre 12 versículos apenas. Aliás, eu ia falar sobre 8 versículos, tá? Porque o assunto é bem tenso, mas acho que vai dar para fazer os 12. Se não der, a gente para e deixa os outros 2 para a semana que vem. Porque esse assunto, ainda mais agora, no mundo moderno, é uma história que pega na cabeça da gente. Eu mesma tive que estudar e reestudar. Tem umas coisas que eu ouvi de um pastor Pio, que é de Curitiba. Ele faz uma explicação sobre isso, espetacular, sobre o divórcio. Então, é muito legal. Eu sempre procuro ouvir opiniões diferentes, e aí eu estudo, aí eu vejo, eu tiro a minha conclusão do que é, e assim, eu gosto de dar o crédito, né? E foi ele, o pastor Pio, que me deu, assim, eu vi ele falando, falei, não, vou estudar a fundo isso daí. Então, foi muito legal. E agora, quando nós estamos no Marcos, Jesus fala sobre isso. Então, por isso que nós vamos pegar aqui para ver exatamente o que estava acontecendo e o que acontece hoje em dia. É muito comum nós vermos na igreja, até na nossa vida secular, a gente querer adaptar a Bíblia à nossa vida. Isso é ótimo, né? Então, aí você não é confrontado. Quem é confrontado é a Bíblia. Você tem que pegar a Bíblia e colocar no modo que você quer. Às vezes, chega ao ponto de você trocar de igreja, porque a verdade que aquela igreja está dizendo não vem ao seu conforto. Igreja não é lugar para ser confortável. Igreja é lugar de doentes, de pessoas que estão sendo confrontadas e mesmo assim estão querendo crescer, tá? Então, na boa, tem gente que não tem maturidade para estudar a Bíblia. Aí pega versículos escolhidos, fala e pega aquilo como regra. Por isso que todas as vezes que eu falo, vamos estudar a Bíblia, você pega um texto curto, vê para quem escreveu, para quem foi escrito, em que circunstância e se ele serve para mim, tá? Então, existe um versículo na Bíblia que diz, não há Deus. Aí o ateu pega isso e fala, olha aqui, não há Deus. E aí ele pega a caixinha de promessa, ok, descobri que não há Deus. Só que o que diz antes? Diz o ímpio em seu caminho, não há Deus. Então, nós temos que ver como a Bíblia foi escrita, são histórias que foram contadas, são cartas que foram enviadas. Então, o que eu posso adaptar nisso aqui? Porque Paulo falou aos filipenses, ok. Aí ele falou para os filipenses, se você fizer a mesma coisa, pode ser que aconteça, tem uma probabilidade grande, mas não é porque Deus falou uma coisa para um povo numa situação e você vai fazer também. Existe uma história na Bíblia que também bateu muito na minha cabeça até eu entender, que é a história de Jefté. Tá? Jefté está lá no Velho Testamento, foi o seguinte, ele ia fazer uma luta, estava numa luta, e ele fez um propósito com o Senhor, ele fez um voto, e ele disse assim, se eu ganhar essa luta, quando eu chegar em casa, o primeiro ser vivente que vier me cumprimentar, eu vou sacrificar no altar. Aí, acho que ele pensou, cada vez que eu chego é meu cachorro que vem, é um empregado, é um gato, ou sei lá o quê. Quem é que veio? Ele ganhou a luta. E quem é que veio encontrar ele a primeira vez? A única filha que ele tinha. E aí a pergunta é, ele fez o voto, ele tinha que sacrificar a filha dele, ou ele furava com o voto? Então, daí eu aprendi o seguinte, não faça voto. Jesus diz que você não é obrigado a fazer um voto, é obrigado a cumprir. Então, a Bíblia tem essas coisas. Então, por que o Jefté sacrificou a filha dele? Aí você vai falar, então essa igreja que vocês pregam é uma carnificina, pode matar todo mundo no altar. Não vamos confundir. Por isso que é legal a gente estudar, saber para quem foi feito e o que é que acontece. Fiz todo esse preâmbulo, puxei até Jefté nessa história que eu não pretendia, só para falar do que Marcos está falando aqui, tá? Então, vamos lá. No Marcos, capítulo 10, versículo de 1 a 12, vamos lá. Versículo 2. A primeira pergunta é, qual foi a pergunta dos fariseus para experimentá-la? A fariseiada queria pegar Jesus na curva, sempre, 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 sempre. Era a ideia deles, tá? Então, o que ele fala?
os fariseus, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Então, não podemos pegar esse texto sem ir lá na lei, porque os fariseus pegavam a lei para confrontar Jesus. Porque se Jesus confrontasse a lei, aí eles iam destruir mesmo, assim como eles já acabaram fazendo, né? Pensaram que iam fazer. Mas o que que acontece? A lei dizia o seguinte, tá? Bom, e aí Jesus devolveu a pergunta e disse: o que vos ordenou Moisés? Aí eles disseram: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Ok. O que a lei dizia? Então vamos ver o que a lei dizia. A lei de Moisés, vamos prestar atenção. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado alguma coisa indecente nela, e se ela lhe lavrar um termo de divórcio e não lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se esse se aborrecer e lhe lavrar outro termo de divórcio e lhe der na mão e despedir da sua casa, e se esse último homem que tomou para si uma mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despediu não pode. Gente, é Deuteronômio 24, de 1 a 4. Então, com esse texto eu vou explicar o que Jesus fala aqui. Qual era a lei? Vocês sabem que mulher naquela época não valia nada, né? Mulher valia menos do que, né, uma nota amassada. Então, o que eles faziam? Jesus vai explicar isso aqui depois, falar da dureza do coração. O que é? O cara podia ter várias mulheres, né? Então, até hoje lá, o negócio é uma baderna assim. Mas aí o que acontece? Ele casou comigo, tá? Só que aí ele achou que tinha uma mais bonitinha, mais gatinha. Ou eu queimei o feijão, ou ele queria outra. O que ele fazia? De repente ele não tem, porque o marido ele podia ter quantas mulheres ele conseguisse bancar. Mas às vezes ele gostou da outra mais novinha, né? E ele não pode bancar as duas. Então o que ele faz? Ele faz uma carta e fala assim: olha, essa aqui eu estou abandonando porque ela não é boa esposa, ninguém ia questionar nada. Pegava e jogava a mulherada na rua. Na rua. E a mulher não trabalhava, então ela ficava até com problema para se sustentar, ok? Isso era na lei de Moisés. Aí assim, mas eu quero, eu casei com essa, mas essa daí já não me dá filhos. E eu não posso sustentar, eu quero uma que dê filhos, então troca. Porque você sabe, né? Que na cabeça deles, o filho é a mulher que é culpada, nunca é o homem. Então ele acha que se ele trocar de mulher, provavelmente ele vai ter filho, né? E a coitada da mulher fica sofrendo e depois, no final das contas, às vezes até é ele, né? Mas olha, não passa pela cabeça do árabe que um homem não possa ter filho, ok? Então, o que eles faziam? Eles descartavam as mulheres com carta, entendeu? Falava assim, você foi tipo um contrato, não gostei mais, ele não precisava nem especificar, ele podia pegar uma mulher e jogar na rua, porque de repente ele queria outra mais novinha, uma mais bonitinha, uma que, sei lá. Então, o que acontece? Essa era a lei de Moisés. Então, eles foram perguntar para Jesus se o marido pode repudiar a sua mulher, que é pegar e botar a mulher para fora, tá? Aí Jesus vai explicar na lei de Moisés. Olha assim, Jesus disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Deus não fez a poligamia. Hello. Deus fez a monogamia. Era Adão para Eva. Entendeu? Esse é o ideal de Deus, a família ideal. Então você vai me dizer que estão lá no mundo árabe, eles estão pecando? Não estão, porque a cultura é assim com a ciência, mas não é o ideal de Deus. E todas as vezes que você não segue o ideal de Deus na sua vida, a coisa fica complicada. Não seguir o ideal do Senhor, a coisa vai ficar complicada, porque tudo que Deus faz, o plano dele é perfeito, ok? Então, o que ele diz? Porém, desde o princípio fez homem e mulher, por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas também uma só carne. E aqui, gente, é muito legal. Por que Jesus está falando isso? Deixará o homem pai e mãe, nós vemos lá no Éden que Deus fala isso,
Adão não tinha pai nem mãe, Eva também não. Por que que ele estava falando isso? Porque ia ter, porque ele sabia que era complicado o negócio. Então, o que que aconteceu? O que que acontece? Deus criou o homem e a mulher, um para ser complemento do outro, ok. Aí vem uma pergunta que as pessoas dizem que é um mandamento, e é aqui que eu quero ficar. Não é um mandamento, é uma constatação, que é o verso 9. O verso 9 diz o seguinte: portanto, o que ajuntou, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Isso não é usado erroneamente, dizendo que você casou, não pode separar. Primeiro, que o divórcio não tem que ser uma opção, certo? Você casou, né? Não casa, se eu vou casar com qualquer um, para depois eu divorcio se quiser. Divórcio não é uma opção. Então, esse verso 9, ele é uma constatação. O que Deus uniu, o homem não separa. Isso quer dizer o quê? Se Deus uniu, não há homem nenhum que vai separar. Só que eu vou falar para vocês. 80% dos casamentos que nós vemos hoje em dia não foi Deus que uniu. Não é porque você foi na igreja que foi Deus que uniu. O que que acontece? Eu quero o Zezinho. E Deus está falando, o Zezinho, não, vou te dar o Pedrinho. Mas eu quero o Zezinho, mas eu quero o Pedrinho. Aí você faz de tudo para casar com o Zezinho, depois você fala que foi Deus que uniu? Não foi. Não foi. Então, quer ver? Por que que as pessoas se casam? Primeiro, vamos falar de mulher, né? Ela casa por quê? Quer sair da casa dos pais. Ela quer ganhar das amigas, porque esse é o bonitão, e o bonitão quis casar com ela, então ela vai casar para ninguém, ele não se interessar por nenhuma outra. Ela se casa porque ela já teve uma relação íntima com ele, ela está com vergonha, não tem coragem de falar para ninguém, ela se casa por causa disso. Ela se casa porque ela ficou grávida. Ela se casa porque ela não tem, não quer se sustentar, o pai não tem posse, sei lá como é que é isso. Gente, os motivos são os mais loucos. E hoje em dia, eu estou ficando mais velha, eu vejo mais absurdo ainda. Eu casei porque eu queria mudar de estado e eu não podia morar sozinha, aí peguei um colega, a gente se dava bem, casamos, e ok. Então, aí o que que eu digo? Deus é obrigado a cuidar de uma situação dessa? Não, Deus não é obrigado a nada, não é o ideal dele. Só que ele é maravilhoso. Então é o seguinte, depois que você se casou, e se você estiver disposta, Deus te ensina a consertar, certo? Então eu vou dizer uma coisa, o sangue de Jesus é poderoso para nos livrar, nos purificar de qualquer pecado, de qualquer coisa errada que nós fizermos? Eu creio que sim. Deus é capaz de nos perdoar através do sangue de Cristo por causa das nossas escolhas erradas? Sim. E do casamento, não? Muitas vezes você casou, e eu falo com direito de cátedra, porque eu me casei erroneamente, eu vou falar para vocês. Eu casei, todo mundo da igreja falou para mim, não case com ele, eu conheci ele na igreja, falei, eu vou casar, porque ele está na igreja, ele é o bonitão, então ótimo. Sabe as tiazinhas da igreja? Aquelas que falam, não faça isso, ela não sabe, eu estou orando, Deus me ama, Deus vai converter ele, ok. Fiquei 7 anos tentando, até um dia eu falei, eu não vou falar mais de Deus para ele, eu vou falar dele para Deus. E aí foi a maior rasteira que eu ganhei na minha vida, então pula essa parte. Então o que que acontece? Eu não faço apologia ao divórcio. Eu não estou dizendo que você tem que divorciar. Casou errado, vamos parar agora. Vamos parar agora e falar, Senhor, então é o seguinte, ó, tá aqui. Mas eu conheci a Cristo só agora e eu casei. Ok. Deus tem o poder de consertar as situações. Se você pegar a Bíblia, você vai ver lá na Bíblia diretrizes para o homem, diretrizes para a mulher. Vamos sentar. A mulher abençoa o marido, tem tudo isso lá, tá? Isso a gente faz um dia. Mas então vocês compram o meu livrinho que diz lá o desafio do casamento, tá tudo escrito lá. Tudo baseado na Bíblia. Tem a fórmula certa. Porém, voltando a Jesus, o que que acontecia? Os homens queriam ficar fazendo troca-troca de mulheres e eles abandonavam as mulheres. Então, por causa da dureza do coração deles, Jesus vai explicar aqui mais para frente, o quê? Dele carta de divórcio. Sabe o que é a carta de divórcio, gente? Alforria. Vocês sabem o que é alforria? Lá dos escravos? É isso aí.
É isso aí. Então, o que que acontece? Se você, aí vem para frente, que nós vamos ver, vamos, eu já estou pulando para frente, mas vamos lá. E aí diz o seguinte: o que casar, o que repudiar, né? Aí ela se repudiar o marido e casar com outro, comércio e adultério. Aqui tem tudo assim de comércio e adultério, quem se unir com a repudiada. Eu lembro que no Brasil, quando eu era criança, não era permitido o divórcio. Tinha só desquite, tá? E aí eu lembro que foi aquele bafafá e não sei o quê, e aí pode, não pode, a igreja não sabia se posicionar. E eu lembro que minha mãe estava dando uma aula para senhoras e uma moça perguntou para ela assim, uma senhora mais velha que ela, falou assim: eu quero saber o seguinte, se a senhora não concorda comigo, se é culpa da mulher o número do aumento de divórcios no nosso país. A minha mãe sabiamente respirou fundo e falou: concordo, a culpa é da mulher. Nossa, a velha ficou se achando, né? Sabia, porque é mesmo. Eu falei, sabe por quê? Antigamente, a mulher apanhava do marido e não largava dele. A mulher era traída e não largava dele. A mulher passava necessidade sem ele, porque ela precisava na sociedade ter alguém, ela precisava dele. Hoje em dia, a mulher sabe que se ela apanhou, ela vai na polícia, ela sabe que ela dá conta de cuidar de uma casa com o filho e... Veja bem, gente, um homem fica sozinho, ele distribui os filhos, uma mulher fica sozinha, ela mantém a família. Hoje mesmo eu estava falando com a minha filha, quem sustenta uma família é a mulher, que é a coluna de um casamento, é a coluna de uma casa, tá? Mulher consegue, é o sexo frágil, né? Então, uma mulher, ela consegue saber que ela pode trabalhar, ela não precisa ficar com alguém só para alguém dar comida. Então, se você olhar por esse ponto, realmente a mulher é a culpada do aumento de divórcios, porque a mulher descobriu que ela não precisa ser subjugada. Porque se Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Jesus veio para garantir a vida em abundância, não é sofrendo, apanhando do troglodita. Não é. Então, mas eu errei, eu casei com ele. Não tem jeito, ele é um animal. Aí que Jesus fala, dê carta de divórcio. Em caso de adultério, você pode... É até fácil aqui, isso aí é naquela época, mas hoje em dia, infelizmente, as coisas estão muito mais fáceis. Mas, o que eu digo? Veja bem, não estou fazendo apologia ao divórcio. Mas por que Jesus autorizou? Porque naquela época você descartava, as pessoas eram descartadas. Então, Jesus dando o divórcio vai autorizar você a casar de novo. E aí eu te pergunto, vou falar de novo. Mas e aí como é que negócio de pecado? Ok. Se o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, até de um assassinato, até de um roubo, uma blasfêmia, ele não vai me perdoar por uma escolha errada que eu fiz no momento da minha vida? Muitas vezes, mas é que Deus uniu o homem e não separa. Verdade, porque se foi Deus que uniu, nada vai separar. Porque quando Deus une duas pessoas, ele une dois propósitos. Problemas vão vir, porque são pessoas de casas diferentes, certo? Mas vai ter problema de adaptação, isso é normal. Quem diz que não vai ter, esquece, tá? Acorda com a vida. Mas quando ambos servem ao Senhor e sabem que Deus está nesse negócio, não há quem separe. Pode acontecer o que for que a pessoa não separe. Então, isso não é um mandamento, é uma constatação. O que Deus uniu, o homem não separa. Constatação e não mandamento. Beleza? Beleza? Acho que ficou bem entendido isso aí, né? Então, o que acontecia antigamente? As mulheres não tinham valor nenhum e elas eram descartadas. Descartadas, assim, de qualquer maneira mesmo, da mesma maneira que acho que até é mais fácil do que um camelo, porque eles compram, né, mulher com camelo, vende mulher para ganhar camelo, então as coisas assim, né? Tá, aquele bicho fedido, eu prefiro uma mulher bem bonitona, assim, cheirosinha, arrumada, acho que é bem mais, né, usa Mary Kay, então vai ficar bem mais bonitona. Bom, então, deixando essa história, espero que tenha ficado muito claro. E se você acha que tem alguma pergunta a fazer, pode pôr, eu vou colocar esse vídeo no YouTube, pode pôr a perguntinha lá, que se eu souber, eu respondo, se eu não souber, eu vou aprender e eu respondo para você, tá bom? Então, o que eu vejo hoje em dia é exatamente isso. Esse versículo que é usado como mandamento, ele é uma constatação. Não é que você tem que ir largando. Tenta. Joyce Meyer,
gosto muito dela, ouço muito coisas com ela e eu aprendi muito com ela. E ela conta uma história que era uma moça se converteu, a senhora se converteu e o marido não. E ela queria ir num culto e o marido falou, não vai. E ela queria ir, aí ele falou assim, ele não a proibiu de ir, olha que interessante, né? Ele não a proibiu, ele falou assim, ok, eu deixo você ir, mas se você for, quando você voltar, você vai dormir na varanda. E ela foi, porque ele deixou ela ir, disse que ela ia dormir na varanda, ela falou, vou dormir na varanda. E aí ela foi, quando ela voltou, a porta estava trancada. Ela deitou na varanda e dormiu. De manhã, diz que ele não dormiu, que ele ficou sentado na sala esperando a hora que ela ia bater, ela não bateu. De manhã ela acordou, acho que o gato lambendo ela, né? Ela abriu, ela bateu na porta, ele abriu, porque ele estava acordado, né? Ela não xingou ele de nada. Imagina se acontece isso com a Katia Koch, mano do céu. Ele ouvia até o que ele não falou, tá? Mas ela abriu a porta, se arrumou e falou assim, ai, amor, perdi a hora, peraí que eu vou fazer o seu café. Ele ficou olhando e falando assim, o que aconteceu com essa mulher? Sabendo que ia passar a noite fora, ela foi na igreja e tá de cara boa, foi para lá, para a igreja dela, conversou com o pastor, hoje ele é um pastor do ministério da Joyce Maia, tá? Então, veja o testemunho desta mulher, o que ela fez, chegou a esse limite, tá? Então, eu creio que Deus pode transformar os corações. Deus, olha, uma mulher, e submissa é outra história, viu? Submissa não é capacho, não, tá? Uma mulher que sabe colocar Deus na direção da sua casa, ela vai contagiar o seu marido, ela vai santificar o seu marido, tá? Então, você pode ver, quando uma mulher se converte, dali a pouco você vê os filhos, a família toda na igreja. É ou não é? Vai indo devagarzinho. Quando o marido se converte, nossa, não leva a mulher para a igreja. Você pode ver, muito difícil o cara se converter primeiro e depois levar a esposa, mas no contrário, sempre. Por quê? A mulher é a coluna da sua casa. E a promessa vem para toda a sua geração, para toda a sua casa. Então, se você caiu de paraquedas agora, teve um encontro com Jesus e fez um péssimo casamento, comece a orar que nós vamos ver Deus transformando, tá? O seu sapo num príncipe. Ai, mas eu beijei o sapo errado. Ah, vai orando, gente, porque vai ver que Deus ainda pode transformar. Então, tá tudo certo, você vai beijar o sapo certo, tá? Então, o que acontece aqui? Espero que tenha ficado claro. Não estou defendendo o adultério, o divórcio, não estou defendendo o divórcio, mas eu estou explicando por que Jesus explicou essa situação, tá? Porque ele autorizou o divórcio por causa da dureza do coração do homem. Aquela época se comprava mulher como se compra casado, tá? Então, hoje não. Porque a Bíblia, quando fala, Paulo fala lá, porque não há grego, não há homem, não há mulher, não há grego, não há judeu, somos todos filhos de Deus. Deus tem um amor para nós da mesma maneira. Quando ele nos olha, ele não vê uma mulher, um homem, um grego, um judeu, um americano, um brasileiro. Não, ele vê o sangue do filho dele nos cobrindo. E é isso que o atrai a nós, tá? É isso que nos atrai a ele. Então, ele olha, você é salvo pelo sangue do cordeiro. Então, vem para o rebanho do seu pastor, né? Então, não tem, para Deus não tem hierarquia. Para Deus, ele fala diretamente, quando ele fala, a Bíblia fala o homem é a raça humana, é a raça humana, então não há diferença. Jesus foi o cara que mais encheu a bola da mulherada, né? Lídia, a primeira igreja foi na casa de Lídia. A história diz que quem discipulou Paulo foi a Priscila, que era a mulher do Áquila. Então, nós vemos mulheres, as mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Nós vemos que mulher bateu um bolão. Você acha que Deus se agrada de ver uma mulher apanhando do seu marido, sendo subjugada, sendo humilhada? De jeito nenhum, porque Deus nos fez iguais, com direitos iguais. Então, o que aconteceu foi a dureza do homem, do coração do homem, é que acabou divergindo do ponto inicial. E eu vou falar uma coisa. Quem instituiu o casamento foi o Senhor Deus. Foi ele, lá no Jardim do Éden. Então, é lá a instituição que Deus criou, a instituição mais antiga que Deus criou, o inimigo quer destruir. Desde lá do começo. A função dele é destruir e pôr no caraminhola. Então, eu volto a perguntar para você, você vai ouvir quem? Aquele que veio para matar, roubar e destruir, aquele que vem
para soprar no nosso ouvido ideias para você fazer o seu orgulho, sua boa vontade, aquelas coisas, ou você vai ouvir aquele que fala assim, você é minha filha, fica comigo, estou contigo e não abro. Quem que você vai ouvir? Aquele que idealizou o casamento, idealizou você. Então, são duas peças que vão combinar, e para que você seja feliz. Porque Deus matou o filho dele para que você tenha vida em abundância, não é para você ficar sofrendo numa situação assim. Então, ele pode transformar o coração do seu marido, ele pode transformar o coração do seu filho, ele pode transformar todo ele através de você, ele vai transformar todo o clima da sua casa, todo o ambiente da sua casa, porque a promessa é para você e a sua descendência. Então, uma mulher santa edifica a sua casa. Uma mulher digna, ela edifica a vida do marido. Uma mãe sábia, ela vai inculcar, gente, eu amo essa palavra que fala lá em Deuteronômio, inculcar é falar na cabeça dos seus filhos. E o filho que cresceu na palavra não vai se desviar. Um dia ele volta. Nós sabemos disso, temos milhares de exemplos disso. Então, se alguém tem algum problema assim, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu casamento ao Senhor, entrega a tua boca ao Senhor. E veja as maravilhas que Ele vai fazer. Muitas vezes vai doer na gente, vai doer. Você tem que engolir um sapo, no outro você não precisa, é só pedindo a sabedoria para poder fazer da sua casa um lar, um desdobramento do céu, para as pessoas que chegam e sintam prazer de estar na sua casa, ok? Bom, voltando, não estamos falando de casamento, agora nós vamos mais para frente aqui. Pergunta 7. Qual o equívoco dos discípulos? Olha só. Então, lhe trouxeram crianças para que as tocassem e os discípulos o repreendiam. Gente, amo esse versículo. Na minha igreja falava todo dia de batismo de criança. A criançadinha, sabe como é que é criança, né? Vai se metendo no meio assim, Jesus explicando tudo, vai chegando, e os discípulos, sai. Né? Fazia isso com mulher também, vocês lembram, né? A mulher dos fluxos de sangue, não. Os discípulos repreendiam as crianças, e Jesus diz o seguinte, primeiro ele se indignou, né? Acho que ele falou assim, mano do céu, até agora não aprenderam. E ele fala assim, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Ai, que lindo, todo mundo sabe de cor. E aí ele fala, e em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E agora é que vem. Você se acha o tal? Ó, quem se acha a última Coca-Cola do deserto, dançou porque ela tá quente. A última bolacha do pacote, dançou porque ela tá quebrada, tá? Então é o seguinte, Jesus diz, quem não receber como uma criança, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. E como que é uma criança? Uma criança é o seguinte, tá brigando agora de manhã, dali a meia hora tá chamando um amigo para brincar. Uma criança, se nós relatarmos, outro dia tem um estudo aí que nós abordamos esse assunto. O que que é? Uma criança não guarda rancor, ela não guarda mágoa, ela está sempre disposta a conhecer gente nova, ela se diverte, vai atrás do amiguinho, e é isso que Jesus está falando. Quando você recebeu o reino de Deus, o reino dos céus, como uma criança, automaticamente é o quê? É pura. A HD da criança está livre, não está ainda contaminada como nós, e eu me ponho nesse meio, principalmente, como nós estamos contaminados, para ficar ouvindo e nem sei o que, ai, a fulana falou disso, não gostei, ai, vou trocar de ministério, meu tempo acabou aqui, porque a mulher do pastor não me cumprimentou. Ai, gente, eu tenho que pegar esse povo, assim, ai, não volto para a escolinha e vamos embora. Então, a criança, ela é assim, Jesus foi muito simples. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Você quer receber o reino de Deus? Eu quero. Eu quero. Não há outro lugar que sirva para eu estar, senão no reino de Deus. Então, eu tenho que observar as crianças e agir dessa maneira, tirar a maldade, tirar o diz que me diz, tirar o rancor, tirar a mágoa, sabe? Vamos cair de cabeça no reino de Deus, porque aí Jesus, depois de falou isso, o que ele fazia? Tomando as crianças nos braços e pondo-lhe as mãos, as abençoava. Eu quero que Jesus me pegue nos braços e me abençoe.
que Jesus põe a mão em mim e fala, filha amada, sabe? Então, quando você é uma criança, você começa, recebe Deus como uma criança, você começa a entender Deus como o seu pai, e é muito legal, porque você vai ver que Deus não castiga, porque o seu pai não castiga, ele te repreende. E quem é mãe, assim como eu, sabe, dá uma dura no filho, depois que ele tá lá dormindo, você vai lá pedir perdão. Gente, toda mãe faz isso. Vai lá dar um beijinho, ai, tão santinho, ai, que lindo, um anjo dormindo. Toda mãe faz isso, tá? A mãe, dói mais na mãe repreender o filho do que no filho, sabe? Então, quando Deus se coloca com o amor de mãe, é porque nós temos que nos colocar com ele, assim, obedientes como um filho, sujeitos a um filho. E quando você tem a Deus como seu pai, vamos falar de criança, você senta no colo do papai e fala, pai, eu estou com medo disso, disso, disso. E aí o papai abraça você e fala assim, fica tranquilo que amanhã eu resolvo para você. Uhul! E você dorme e descansa no colo do seu pai. Tá? Ai, mas eu sou marmanjo. Ok, você é marmanjo, mas usufrua o ser um filho de Deus. Usufrua o ser uma criança no colo do Senhor. E é para isso que eu empenhei a minha vida. Eu quero chegar ao reino de Deus e ele chegar lá no último dia e falar assim, essa é minha garota. Ai, gente, já pensou que legal? Ele fala, vem, descanse, né? Entra no gozo do teu Senhor. Gente, é tudo isso aí, com groselha que eu quero. Então, vamos aprender isso. Vamos aprender cada dia mais a sermos humildes, sermos submissos como uma criança, limpos de coração, que não guarda mágoa, que não arquiteta um plano para destruir o outro. Criança simples de coração. Seja simples de coração e você vai ver Deus se apresentando para você como um verdadeiro pai. E em nome de Jesus, que hoje seja o dia que você resolva virar uma criança no colo do Senhor mesmo. E aí é só contabilizar as alegrias, as promessas e a felicidade de pertencer ao time que já está ganhando. Um beijo grande para você, até o próximo estudo.